E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, isso aqui é mais um vídeo de teor econômico, tá? Para te mostrar como é que tá a situação no Japão. E como é que está o Japão, como é que está caminhando e qual que é a tendência daqui para frente. Eu vou te mostrar duas matérias, tá? Falando da economia do Japão e economia da China. Por que eu falo da China juntamente com o Japão? Porque a China é o maior parceiro comercial do Japão. Então, se a China não comprar, o que vai acontecer com os empregos no Japão? Você já sabe. Então, vem comigo aqui já para você ter uma ideia. Só vou fazer uma ressalva. Nesse momento, nessa situação, do que eu tenho visto também internamente com algumas empreiteiras, tá? Empreiteiras que eu falo assim, com conhecidos, não tá sobrando tantas vagas assim para determinados tipos de emprego. Ah, japonês, mas eu vejo muito anúncio de emprego por aí. Aí existe aqui vários fatores, tá? Pode ser apenas reposição de pessoas, pode ser que o serviço é uma tranqueira, as pessoas não param lá, ambiente de trabalho ruim, chefia ruim, tá? Ou mesmo até problemas com a própria empreiteira, tá? Que fazem a pessoa, por mais que o serviço seja bom, fazem a pessoa sair. Problemas com empreiteiras, todo mundo sabe qual que é, não preciso ficar relatando aqui, tá? Então tem X fatores também para certas vagas. Claro que não ia haver escassez de vagas agora, tá? Até porque a economia está capengando, mas ainda está andando. Então, claro que vagas vão aparecer, só que com menos frequência. Da mesma forma que certas empresas, o horário de serviço, tá? As horas trabalhadas, elas vão diminuir. Isso é fato, tá? Então, vem comigo aqui já para você ter uma ideia. Só fiz essa ressalva para você poder abrir a mente, tá? Porque tem gente que tem uma mente meio pequena, meio fechada, e acaba não vendo certos detalhes. Por quê? A pessoa tem um pensamento engessado. Não é assim que eu penso, é assim que é. Não, não é assim que o mercado está mostrando, tá? Então, de novo, vem comigo. Segundo a pesquisa de rendas e despesas familiares de março, essa daqui, tá, é do governo. É a primeira matéria do governo e a segunda sobre as exportações da China, tá? O valor gasto de consumo recuou 1,9% em relação ao mesmo mês no ano passado, marcando a primeira queda em 2 meses. Diz a lenda, tá? Mas você viu que deu uma recuada e não tinha como o governo negar isso. Por mais que ele fale que seja a primeira queda em 2 meses, já vem recuando, tá? Claro que final do ano, pessoas gastaram muito, festas de ano novo e Natal e etc. Houve aquela famosa endividamento também. A gente não pode deixar de levar isso em conta. De acordo com a pesquisa de orçamento familiar de março, divulgado pelo Ministério da Administração Interna e Comunicações, então você vê que é uma pesquisa do governo. O valor gasto em consumo pelas famílias com 2 ou mais pessoas caiu 1,9% em relação ao mesmo mês do ano passado em termos reais. A variação de preço, no caso de gasto, tá, foi de 312.752 ienes por família. Claro que isso aqui, como é que se diz, é questionável. Eu falo assim porque aqui em casa nós somos em 2, eu e minha esposa. Como eu tenho esse problema de hérnia, eu não consigo trabalhar em fábricas. Todo mundo que já acompanha o canal há mais tempo sabe, tá? Nunca, como é que se fala assim, nunca quis pregar algo bonito. Não, mostro minha realidade da forma como é que ela é, nua e crua. E nós vivemos só com o salário dela, e o salário dela não atinge isso nunca, tá? Então já dá para você sacar que tem muita coisa questionável por aí. Mas continuando também, a desagregação mostra que na parte de entretenimento e educação, tá? Então você vê que as pessoas que vão sair, vão passear, esse tipo de coisa, que inclui despesas de alojamento, no caso despesas com hotéis, ryokans e etc., aumentou 10,4%. Então você vê que nesses locais houve um aumento de trabalho ali, tá? Face ao mesmo mês do ano anterior, devido ao aumento de número de viagens. Então você vê que nesses locais é aquilo que eu falo, questão de entretenimento, turismo em geral
iria ter um aumento? Sim, até por causa do turismo internacional que começou a vir em peso para o Japão. Então, certos setores da economia iria ter uma tendência de aumento? Sim, fato. Tá? Mas, por outro lado, educação, tá, apresentou uma queda de 16,7% devido ao aumento nos preços e redução de despesas com cursinhos e professores particulares. Então já dá para você sacar que a parte da educação no Japão não vai estar legal. Então quem dá aulas e etc. já sabe que pode ser que as famílias estão cortando gastos. Tá? Gastos de educação, que é um gasto primordial para, para ter, uma chance melhor no futuro. Você vai ver que já estão cortando. Então as pessoas vão ter que se esforçar cada vez mais, principalmente a molecada aí. O consumo de alimentos e bebidas diminuiu, resultando uma queda de 1,7%. Então já dá para você sacar aqui. Empresas que trabalham com comida, no caso de fábricas, tá? Comidas e bebidas vão ter diminuição no horário de trabalho. Tá? Digo demissão? Não, mas pode ser que caia o horário de trabalho nesses locais. Então, caso você esteja procurando trocar de trabalho nesse momento, fique atento. Tá? Por mais que te passe um prospecto, tem 3 horas aí, fique esperto, porque, com essa diminuição, é tendência. Então, você vê que começa efeito cascata. Tá? Em relação à queda, pela primeira vez em 2 meses, diz a lenda do Ministério, tá? O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações disseram: os resultados dessa pesquisa não mostram uma forte tendência de se abster-se de comprar, devido ao aumento dos preços. Claro, as pessoas não estão deixando de comprar, elas só diminuíram a quantidade de compra, só que nisso afeta, tá? A realidade do Japão como um todo, porque afeta o PIB do Japão, com menos impostos, afeta o trabalho das pessoas que vão ter menos poder aquisitivo, porque vão trabalhar menos. Todo mundo sabe que no Japão ganhamos por hora. Japonês, mas por que você está falando dessa forma? Porque tem muita gente que assiste os vídeos que está no Brasil, não está no Japão. E muita gente não sabe que aqui nós somos horistas, não mensalistas. Tá? Então eu preciso deixar de uma forma bem clara, bem explícita, para você que já mora aqui, me desculpe. Tá? Para haver um entendimento para todo mundo, não um entendimento, segmentado. Só uns vão entender, outros não. Tá? Eu gosto de passar a informação de uma forma que haja comunicação. Comunicação é aquela velha história. Eu falo, você entende. A partir da hora que você não entender, houve um ruído no meio e não houve comunicação. Apenas informação. Tá certo? Então, mas, continuando. Vamos prestar muita atenção ao impacto do consumo, incluindo a futura situação, no caso assim, com o coronavírus. É aquela velha história que eu venho falando já em alguns outros vídeos. A política do Kishida é uma política contrária. Tá? Em vez de ele fazer política para aumentar, o fluxo de mercadorias no Japão, não, ele está fazendo ao contrário, ele está fazendo uma política que corta o fluxo de mercadorias. Só que nisso o governo japonês precisa de impostos, ele precisa ganhar dinheiro de alguma forma. E se ele não tem grandes vendas, ele tem, pouca arrecadação. E com isso ele precisa aumentar a arrecadação de alguma forma. Como que? O Kishida já falou que ele não vai aumentar os impostos. Beleza, só que ele tem que aumentar a arrecadação de alguma forma. De que forma? Inflação. Então a tendência das coisas é subirem cada vez mais. E se o salário ou as pessoas não deram jeito de aumentar as suas rendas, você já sabe o que vai acontecer. Tá? O fluxo, de mercadorias vai ser cada vez menor e menos horas de trabalho ali. Só que aí existe aquela velha ideia de dentro das fábricas. Tá tendo menos horas de trabalho? Beleza, só que vai chegar num certo ponto, Deus queira que não, mas isso sempre, quando começa a dar muitas quedas, isso sempre acontece. Que as fábricas, elas precisam também proteger os funcionários internos. Tá? E aqueles funcionários internos que elas precisam, entre aspas, proteger, que são aqueles funcionários que não ficam dando trabalho para ele, dor de cabeça, etc. O que acontece? Eles procuram
deixar a maioria da carga de trabalho para eles. A maioria de carga de trabalho fala mais horas. E nisso vai tirando de outras. Por que você acha que sempre acontece aquela ideia? Ah, um trabalha mais que eu, aquele ali é puxar saco de chefe. Não, às vezes como é que fala assim? A própria empresa, parece que não, mas a própria empresa ela olha o rendimento dos funcionários. Só que tem pessoas que acham que tudo é tudo base de puxa-saquismo e não é. Tá? Mas é aquela velha história, falta de visão sistêmica. Falta de visão sistêmica é uma nhaca, como é que se fala? Mas vamos para outra matéria aqui. Ressaltando, tá? A China é o maior parceiro comercial do Japão. Então, se a China ela comprar pouco, ela não impulsiona horas de serviço aqui no Japão. E nisso já dá para você sacar também menos horas de serviço para alguns outros segmentos também da economia japonesa. Então, você já sabe que a tendência de ter menos horas de trabalho e menos vagas e nas empresas, a tendência é maior daqui para frente. Tá? Ressalto, não estou falando que não vai haver empregos. Vai continuar a haver empregos, até porque a economia está girando por um todo. Só que com um ritmo mais fraco, desacelerado. E com isso mais desacelerado, você já sabe menos horas de trabalho. Ó, as importações na China caíram 7,9%. Ressalto, Japão é o maior parceiro comercial da China. No mesmo mês, em comparação com o mesmo mês do ano passado, sugerindo que a economia chinesa está se recuperando, mas sem força. As autoridades alfandegárias da China divulgaram os dados comerciais em 9 de abril, mostrando que as importações em dólares caíram 7,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. Uma queda de 6,5 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Isso mostra uma demanda doméstica que não está indo bem, entre aspas, tá? Porque isso pode ser uma série de fatores. Mas continuando. Isso mostra que a demanda doméstica não está indo bem, porque a economia não tem força devido à queda de petróleo bruto, plástico, materiais siderúrgicos, etc. Só que existe um outro porém também. Tá? Como está vendo, como é que se fala assim, esse fechamento, por causa dessas confusões China e Estados Unidos no Estreito do Mar que tem aqui em relação a Taiwan, guerra da Ucrânia, quem está acompanhando a política, a parte geopolítica dessa parte da Ásia, está vendo que está se fechando blocos, até blocos comerciais também. Então, como é que se diz? A China, ela, entre aspas, ela está dando preferência para países que são mais ligados à ideologia dela do que para outras. Tá? Então, tem algum que por trás aí. Da mesma forma que a China está falando, praticamente todo mês vem um embaixador chinês que está aqui no Japão falando: nossa relação está deteriorando, precisamos melhorar isso. E eles querem. Só que a forma que quer que melhore isso, ninguém fala. Só que todo mundo sabe da forma que a China quer que o Japão melhore com ela, abrindo as pernas. Desculpa o termo, é um termo muito chulo, mas é bem por aí. Porque a China, entre aspas, tem hora que ela parece menino birrado, aquela criança birrenta. Faça do jeito que eu quero, senão eu não quero. Senão eu não aceito. Tá? É aquela velha história. Quem acompanha a política do Brasil tem uma visão diferente de quem acompanha a política da forma de cá. Porque são problemas diferentes. E muitas pessoas não entendem esse tipo de coisa. Então, o problema que a China tem com o Brasil, na parte do agronegócio, esse tipo de coisa, ele é diferente do que a China passa para o Japão. Até porque a China não está com navios transitando, invadindo a área territorial do Brasil. O Japão tem esse problema. Então, são problemas diferentes, tá? Que acabam levando a situações diferentes. Como é que fala assim? Estresses diferentes, só que as pessoas procuram não ter esse tipo de visão. Aí fala assim, mas é que não sei o quê, mas geralmente são pessoas que estão no Brasil, não aqui. Tá? Então, vamos abrir um pouco a mente. Tá? Eu estou ressaltando esse tipo de coisa para a gente aprender a ter uma visão sistêmica, de forma macro. Porque
Quando você pega todas as informações de forma macro, você vai resumindo, você vai começar a ter uma ideia diferente da situação. E isso também se engloba dentro de firmas. O que é? Na hora de demissão de pessoas, diminuição de horas de trabalho, diminuição de, como é que se fala assim, de setores de trabalho, o famoso downsizing para a empresa não falir, etc. É uma visão macro para um todo com refinamento, porque firmas que já não têm essa visão macro pequena, só tem aquela visão pequena, e ela não procura fazer alguma coisa para dar uma melhorada, são firmas que estão falindo. Você vê que no Japão está falindo firmas à torta da direita. Tá? Nos outros lugares do mundo eu não posso falar porque eu não acompanho assim essa parte de falência, mas aqui no Japão eu acompanho. Então tem muita firma aqui que está capengando com riscos. E eu canso de trazer matérias para você de tempos em tempos. Você vê que com empresas, como é que se fala, de pesquisa de crédito, grandes conceituadas aqui do Japão, tá? Que não são ligadas ao governo, são empresas privadas. Então se ela fizer uma pesquisa, desculpa o termo, tá? Bosta, ela perde credibilidade. Nisso que ela perde credibilidade, você já sabe, uma empresa de pesquisa de crédito que ela perca a credibilidade, ela está lascada, principalmente empresa privada. Tá? Então, continuando aqui. Então já deu para você ter uma ideia mais ou menos sistêmica da coisa. As autoridades da alfândega chinesa, isso aqui eu passei, tá? Isso mostra que a demanda também já passei. No entanto, tá? As exportações é o que a China vendeu, porque o que caiu foi o que a China comprou. O que a China vendeu cresceu 8,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então você vê que a China está vendendo bastante, tá? Só que ela está comprando pouco. Querendo ou não, é aquela velha história. Vai falar que a economia está ruim, a economia interna está ruim, se eles estão vendendo muito. Pera lá. Vamos parar para dar uma analisada nesse ponto. Por quê? Se eles estão vendendo muito para fora, a economia dentro está girando. Tá? Se a economia dentro está girando, precisa entrar matéria-prima de alguma forma. Já deu para você entender que falar que a economia interna está tão ruim? Não. Tá? Então tem muita coisa aí que existe o quê? O famoso protecionismo. Tá? De compra, vamos comprar mais daqui do que menos dali. Tá? Então você vê que a China está comprando, só que ela está comprando de parceiros já, como é que se fala assim, mais selecionados, não está comprando. Vamos comprar de todo mundo, fazer estoque. Você vê que ela está fazendo mais seleções. Só para você ter ideia de como a política do Japão é uma política mais ou menos, entre aspas, hipócrita e ter que tomar, entre aspas, na orelha. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o Japão gastou com a Rússia em relação à importação de comida de, como é que se fala, de frutos do mar. Isso eu quero trazer até, isso serve até de spoiler, que eu quero trazer isso numa outra matéria. Essa matéria já saiu há algum tempo, tá? Só que eu preciso trazer ela. Por quê? Para mostrar a hipocrisia da coisa. Por que eu falo hipocrisia? O Japão mete um monte de sanções na Rússia, só que o Japão deu mais de 1 bilhão de ienes em exportações para a Rússia. Faz sentido uma porcaria dessa? Não faz sentido. Tira de um lado, mas dá do outro. E aí? E não estou falando não do setor energético, que o Japão tem dependência da Rússia em uma certa fatia na parte do petróleo. Estamos falando de outros segmentos que poderia ser cortado? Sim, mas não o fez. Muito pelo contrário, querendo ou não, entre aspas, acabou contribuindo por quê? Para a guerra da Ucrânia, de forma indireta. O que é isso? É hipocrisia. Você tira de um lado, né, no caso das sanções, mas te dou do outro. E aí? Resolve a situação? Nada. É aquela velha história das sanções para boi dormir. Tá? Eu te tiro de um lado, mas de benefício do outro. E aí? Tá. Então já dá mais, voltando ao tema aqui, então só toma cuidado, já te mostrei por A mais B, como é que está a situação do mercado, como é que fala assim, mercado de trabalho, entre aspas, aqui do Japão. Então, você vê que a China, ela diminuiu as compras, então afeta as empresas aqui do Japão. E o próprio consumo interno diminuiu também. Então afeta ainda mais empresas. Só que nisso, dá uma olhada, tá? O segmento de emprego que você está procurando. Faça pesquisas, canso de falar isso.
Entre nos grupos do Facebook, WhatsApp, Line, seja lá onde for, e pesquise. Pergunte para as pessoas, como é que a empresa tal é, como é que está o serviço na tal empresa, como é que a empreiteira é. Porque depois que você mudou, assinou o contrato, se vier algum revés, o prejuízo é todo teu. Não adianta chorar. Tá? Porque tem aquela velha história que eu canso de falar também em outros vídeos. Até você começar a regularizar seu salário para você pensar em mudar de novo, dependendo, é 2, 3 meses. É 2, 3 meses que você vai ficar ali na penúria e batendo cabeça. Então, com 10, 15 minutos, meia hora que você faça de uma pesquisa, ou deixe a pesquisa rolando de um dia para o outro, joga num grupo de Facebook, as pessoas vão respondendo ali, baseado em cima daquilo ali, dá para você ter uma ideia se aquilo ali vai ser bacana ou não para você. Se pelo menos 60% de 100%, 60% falar que é uma porcaria, você, ainda dependendo, vale até pensar aí. Mas de 70%, 80%, 90% falar que é uma porcaria, pisa no freio, acende a luzinha amarela ali, porque nem tudo que reluz é ouro, não avança na lua achando que é queijo, não, porque é aquela velha história também. Pode ser que a experiência para mim seja boa, que para os outros não sejam. Só que se para uma grande maioria, de 75% para cima, foi ruim, a chance de 25% dar certo para você é muito baixa, estatisticamente falando. Então, vamos dar uma ponderada aí nessa brincadeira toda, tá? Então, na hora de você procurar emprego do Brasil para cá, faça essa pesquisa também, tá? Empregos vão ter agora, daqui para frente vão ter, só que dependendo da situação, se a coisa for apertando, vai ser cada vez menos vagas disponíveis, como tem empresas, igual tem uma empreiteira que coloca na mesma fábrica que minha esposa trabalha, que lá não tem vaga. Ali, tem uma outra empresa aqui também, aqui do lado, também não tem vaga. Tá? E eles estão com serviço fraco, entre aspas, está fraquejando. Tem vaga de serviço? Não tem. Por isso que eu falo assim, que a gente vai vendo, na hora de eu falar esse tipo de coisa, eu não vou falando só para você do que está da economia, eu vejo também o que está acontecendo em algumas outras empresas da região aqui. Tá? Então estão com poucas vagas, ou quase nenhuma, para falar zero. Tá? E diminuição na hora de serviço. Tanto que a empresa aqui do lado está fazendo cotai. Tá? Desangueou. Uma semana um faz, outra semana o outro faz. Então nisso já dá para você sacar que diminui praticamente quase 50% ali no caso do horário de zangueou. Tá? Eu falo quase 50% porque às vezes dá um imprevisto, a pessoa tem que fazer ali também. Mas basicamente você vê que se diminuir 50% do zangueou de 4 semanas, se só faz 2 semanas, dá uma quebra muito grande no salário da pessoa. E aí? Tá? Então tem que se levar em certas coisas em consideração. Então, vamos dar uma pisadinha no freio aí em questão de gastos. Tá? Ressalto de novo nesse vídeo, invista o dinheiro que você tem, não deixa parado. Tá? Não deixa esses esforços que você está tendo aqui no Japão ir pro ralo abaixo. Tá? Invista de alguma forma, seja em aplicações para você ganhar renda, ou seja em conhecimento para você usar esse conhecimento para você conseguir crescer no futuro, ou invista em empreendedorismo, monte sua empresa, um pequeno negócio, tá? Que você vai ter ganhos mais rápidos do que com aplicações. Só que, claro, tudo tem seu trabalho. Tá? É proporcional. Quer ganhar mais, vai ter mais trabalho. Quer ganhar menos, como é que fala assim? A longo prazo, com menos trabalho, o rendimento é menos. Isso é óbvio. Tá? Mas ainda assim está te rendendo. É melhor que zero. Então, é melhor você ganhar, como é que se fala? R$1 sentado no sofá da sua casa, entre aspas, né, com investimentos, do que você não ganhar nada. É aquilo que eu já falei em outro vídeo. Eu comprei um pequeno pacote do Tesouro Direto por R$40, já me rendeu 1. Para mim é lucro. Tá? Então é aquela velha história. Estou ganhando sem fazer esforço. Isso é uma da aplicação que eu fiz, em que sobrou um dinheirinho ali que estava para não deixar parado. Tá? Mas já me rendeu R$1. Para mim é lucro pra caramba nesse ponto. Então as pessoas podem ir fazendo certas coisas, mas só tome cuidado, tá? Porque a tendência do Japão daqui para frente não está sendo de melhora. Muito pelo contrário, o que está mostrando a economia estrangeira também. Tanto que vai ter o G7 aqui, tá? Tanto que até o Haddad está vindo para esse G7. Ele vai participar? Não. Mas ele está bancando esperto. Ele está vindo para o Japão na reunião do G7. Por quê? Para poder fechar, como é que se fala assim, acordos bilaterais por fora da reunião.
Pô, é uma visão sistêmica bacana, inteligente? Demais. Tá? Não é porque, entre aspas, eu vou favorecer um governo X ou Y. Não, a gente tem que ver a situação do momento ali e a jogada que estão fazendo. E essa é uma jogada do Haddad, é uma jogada inteligente. Se ele vai agir com inteligência para fechar parcerias, aí são outras coisas. Mas, na visão inicial, é uma visão inteligente. Pô, demais. Da mesma forma que você pode usar na sua vida para fazer fechamento de parcerias, querendo ou não. Vou dar um grande exemplo, tá? Só para finalizar o vídeo. Eu sei que porque o vídeo ficou compridaço demais, mas esse tipo de fechamento de parcerias, criação de network, é válido demais, tá? Um grande exemplo. Tem muita gente que despreza religião aqui no Japão. Despreza demais religião. Tá? Não vou citar quais religiões, X, Y, Z. Só despreza a religião. Tá? Só que nesses locais você consegue formar um network muito grande ali, que pode te ajudar a alavancar seu negócio ou alguma outra coisa muito grande. Tá? E aquela velha história também, falar de Deus nunca é perdido. Tá? Claro que, como é que se diz? Cada um tem sua fé, cada um tem seu modo de pensar, tá? Mas são locais que você consegue fechar networks muito bacanas. Eu falo assim porque o Japão, o mercado, ele é restrito, tá? Tem um número de pessoas restritas também, diferentemente do Brasil, que a expansão é muito maior. Então, cada parceria aqui, como é que se fala assim, network que você consegue, cada rede que você consegue criar, pô, aquilo ali pode te favorecer de uma forma que você não faz ideia. Pode me favorecer num termo, mas em outro. Tá? E nós não nascemos para ser uma ilha. Nós sempre precisamos dos outros, de uma forma ou de outra, querendo ou não. Da mesma forma que eu preciso de você aqui no canal. Tá? Então, se eu não te passar algo bom, você não vai ter interesse em ficar aqui. Por mais que eu não seja lindo, minhas roupas sejam feias, mas é aquela velha história. Eu faço isso já de propósito, porque eu quero que as pessoas tenham a mentalidade de que ela entrou aqui para pegar informação. Não para ficar admirando minha beleza e falar assim, nossa, como a roupa dele é bonita. Isso aí tira o foco da informação. Ou começa a criar inveja. Não quero criação de inveja aqui. Nossa, olha como é que a vida dele é perfeita. Não, muito pelo contrário. Já solto meus problemas aqui, já que é para as pessoas terem noção de que minha vida não é perfeita. Muito pelo contrário. Tomo na orelha igual todo mundo. Tá? Tanto que você vê que meu canal não cresce por causa desse tipo de coisa. Porque eu não procuro fantasiar as coisas. Eu procuro trazer a realidade para você. Da mesma forma que a sua vida tem uma realidade e às vezes ela não é doce. Tá certo? Então procure ver. Tá? Só essas oportunidades de criação de network. Isso eu falei de religião, que é só um grande exemplo. Tem outros também, tá? que dá para as pessoas fazerem aqui no shopping, para ir crescer de alguma forma. Só que uma coisa eu falo para vocês: questão de network não é questão de lesar os outros. Eu vejo muitas empresas de brasileiros aqui no Japão querendo lesar os outros na cara dura, colocando preços assim absurdamente caros em produtos que o derivado japonês é muito mais barato. Tá? Então, em questão de visão sistêmica, a pessoa tem que parar para pensar, sim, porque ela tem um pequeno lucro aqui, mas ali na frente pode ter uma grande perda. Porque quanto mais o preço das coisas subirem, menos as coisas vão começar, as pessoas vão cortar produtos caros, elas vão passar para os produtos baratos. E aí a pessoa investiu dinheiro ali, fica estoque, perdeu dinheiro. Se ela fez um produto perecível, piorou, porque aquele produto ela vai estragar. Ela vai ter prejuízo. É uma pena que eu não filmei para você. Tá, para você ver. Mas eu vi o Ion daqui, tanto que nós até compramos. Eles vendem uns maços de hortelã a Hyakuen. Nesse dia que eu fui lá, eles estavam vendendo a 10 ienes. Por quê? Para não ter prejuízo. É melhor entrar 10 do que entrar 0. Dependendo daqueles 10 ienes, não pagou nem a embalagem, nem o rótulo, tá? Na somatória geral. Nem o rótulo, nem a embalagem e nem o trabalho da pessoa que fez a inserção do produto ali. Mas ele ainda assim ganhou 10 ienes. Diminuiu o prejuízo dele de alguma forma. É uma coisa a se pensar.
São coisas que as pessoas procuram não fazer hoje em dia. Joga a comida fora e etc. Não procura reciclar, não procura dar uma outra finalidade. E aí? Por isso que eu falo que uma pessoa que tem visão sistêmica, ela vê determinadas coisas, ela consegue tirar ideias, ela consegue ver um pouquinho além do que as outras pessoas não veem. E nisso ela consegue rebolar e dar uma guinada na vida. E é isso que eu quero para você. Por isso que eu trago certos vídeos para você. O vídeo ficou comprido? Vou ameaçar. Ficou. Muita gente não vai assistir até o final? Não vai. Mas é aquela velha história também. Videozinhos de 1 minuto, 10 minutos, né? Dependendo da pessoa, ela quer ganhar conhecimento? Sim. De forma rápida? Sim. Fica muitas lacunas no meio. Quando você vai ler um livro, você lê o livro em quanto tempo? 1 hora, 2 horas, para você ler conhecimento, 5 horas. Você leva 4 anos, no mínimo, dentro de uma faculdade para você ganhar conhecimento. E as pessoas hoje em dia querem ganhar conhecimento muito rápido. Por isso que não assistem os vídeos até o final. Claro que meus vídeos podem ser muito chato, tá? Da forma que eu falo, da forma que eu passo, tá? Ou ter uma didática horrível. Não dá para descartar. Não sou, como é que fala assim? Como é que se diz? Perfeito. Mas procuro da melhor maneira possível do que eu tenho agora em trazer isso para você. De acordo com o tempo eu vou melhorando, os vídeos vão ficando melhores. Tá? Vou tendo uma experiência maior que eu posso mudar aqui e ali. Mas por enquanto é isso que eu tenho para dar para você. Tá? E ameaçar se isso não é o suficiente. Me desculpe, eu baixo minha cabeça para você. Mas para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Tá? É uma pessoa que quer conhecimento, que está disposto a abrir a cabeça para ver novos pontos de vista diferente. Não só geralmente aquele visto engessado. Então, que toda alegria, toda prosperidade para você. Tá? Claro que você precisa ter um certo esforço para você ganhar experiência. Vai ter certos problemas no caminho, vai ter certos problemas, mas esses problemas no caminho vão te gerar conhecimento para você não passar por eles depois. Diferentemente de uma pessoa que assistiu o vídeo em 1, 2 minutos achando que já sabe tudo. E nisso se lasca, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!